Ainda bem, Tomás, obrigado, viu? Aos seus olhos todos somos amados, sim ou não, gente? É uma pessoa, um coração mais doce do que Tomás Wilkins. Que bom. Queridos, muito bom estarmos juntos hoje, mais uma vez. Quero dizer que a gente corre demais na vida, todos nós. Uma grande alegria estar aqui com o Chore, nessa iniciativa e nesse momento que a gente separa para cumprirmos, né? Pelo menos esta comunhão, né? Querido Haroldo Walker, que também está sempre, a gente já se encontrou em alguns momentos, né? E alguns outros amigos, o Neif, que falei com ele agora, e o pastor Paulo Eduardo, lá da PIB, enfim, todos, né? Vicente e Eico, que sempre me ajudam, todos os amigos, irmãos, é gostoso estarmos aqui. O Renê, que já passou e já foi. Jamê, quantos anos sem nos vermos, né, Jamê? Só, imagina, demos um abraço agora, depois de quantos? 20, 30, sei lá. Meu Deus, tem que arrepender por isso, né, Jamê? Nós dois, né? Eu topo da minha parte, viu, Jamê? Tantos anos. Queridos, eu tenho pensado, eu acho que primeiro esse fórum, primeiro eu quero agradecer a Deus e falar com o Chore. Chore, este fórum é um fórum importante. Por quê? Porque aqui nós nos encontramos ministérios diferentes, linhas diferentes, pensamentos teológicos diferentes, né? Acho que nós temos aqui somos unidos em algumas doutrinas, alguns ensinos básicos, salvação, batismo com o Espírito Santo, né, a fundamentação da palavra de Deus, enfim, as doutrinas básicas, né? Mas chega num momento que a gente meio que, nós nos dispersamos nas estratégias do trabalho pontual. O que, ao meu ver, é normal, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a igreja, como eu falei do ano passado, a nossa unidade é uma unidade do Espírito. Desde a época de Paulo, que tinha as duas grandes correntes, a gentílica e a judaica. Duas correntes que não se batiam. Talvez a diferença deles eram muito maiores do que as nossas hoje. Quem conhece a história da igreja a fundo, sabe que a igreja judaica nasceu no templo de Atos 2. Aquele templo, o pátio era onde reunia 3.000, que converteram 3.000 pessoas, deveriam reunir pelo menos 7.000, 5.000, porque ele era grande, né? E onde se vendia os pombinhos, quando Jesus empurra a mesa no chão, joga a mesa no chão, é o mesmo templo. Enfim, e depois de casa em casa, quer dizer, a estrutura da igreja nasceu dentro do judaísmo. O irmão de Jesus, Tiago, joelho de camelo, esse Tiago foi o líder da igreja, porque ele era judaizante, ele era muito judeu, né? Depois que Pedro teve que fugir, todo mundo se dispersou, Tiago ficou com a igreja judaica. E quando Paulo sobe para Jerusalém, para o primeiro concílio, ele encontra Tiago, Cefas, e ele fala do Tiago, que é o irmão de Jesus. O outro Tiago já tinha morrido há muito tempo, o apóstolo, né, que seguiu a Jesus. Bom, então, eu acho que a gente, graças a Deus por essa disformidade. Alguns aqui evangelizam gente rica, outros evangelizam favela, outros evangelizam empresários, outros evangelizam. O importante, estou vendo a Bud querido ali também, né? Pastor Jonathan, que há muitos anos também não vejo, queridos. Então, a gente tem diferenças, metodologias de trabalho, e eu me sinto muito bem com isso. Eu não acho que tem problema, acho que a obra, se dependesse de nós, a gente teria avivamento. Avivamento não é uma obra que se abre uma torneira e ela vem, fecha a torneira e ela sai. Avivamento, né, é a graça de Deus, uma dádiva de Deus que se dá, que se derrama para a sua igreja no seu tempo. É uma coisa meio que misteriosa. Eu acho que é o que Jesus falou, isso pertence ao Pai. Tem coisas que pertencem ao Pai, tem coisas que pertencem a nós. As reveladas vos pertencem. Eu, sinceramente, eu não quero brigar muito com aquilo que não me pertence, sabia?
eu acho que eu não consigo nem receber o que me pertence, que me foi dado por revelação. Eu tenho falado muito com Deus: Deus, nos ajude a fazer o que nos foi revelado, a ter a fé dos apóstolos, a ter a ousadia que eles tinham, a ter o avanço que a igreja primitiva tinha, como o René pregou hoje mais cedo, né? Enfim, ajuda-nos a fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós temos histórias, né, da igreja ao longo dos séculos, né? Igrejas que impactaram a cultura. Eu fico pensando, né, do tamanho da nossa responsabilidade, Davi. Né? Nós não somos uma organização, nós somos um organismo. E se fôssemos uma organização, a gente precisava pegar um quadro negro, botar aqui e falar: qual é a nossa meta? Nós vamos organizar o quê? Vamos fazer vamos criar uma primeira central de inteligência. Da central de inteligência nós vamos para a questão da nossa... Quais são as nossas responsabilidades? Responsabilidade primeiro de missionária, pregar redenção, levar o evangelho, transformação de pessoas, crescimento de cristãos, né? Numérico. Hoje eu estou brigando em Brasília para conseguir os dados do IBGE de 2022, que não saiu até hoje. Saiu até o número de igrejas, 150 mil igrejas. Isso aí, nós, não sei se vocês viram, crítica, tem mais igreja do que bar, tem mais. Quando eu ouvi isso, eu falei: glória a Deus. Uma oração minha foi ouvida. Porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a orar: Deus, dá mais igreja que bar nesse país. Deus, dá mais igreja que bar. E Deus deu. Saiu esse número revelado, está no IBGE, é só ir lá no site: mais igreja do que bares no Brasil. Não sei se isso é bom, eu acho que é bom. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Né? Não resolve tudo, mas resolve em parte. Né? Agora, cadê o número de evangélicos? Não solta. Não tem, não solta. Eu já falei com gente no governo, agora nós estamos fazendo uma ação jurídica para receber esse número. Sabe por que eles não soltam? Porque certamente nós somos quase 40%, se não for mais. Por isso que eles não soltam. E vai ser um choque na sociedade. Agora, nossa missão não é apenas redenção, né? Ela não é apenas redencionista. Por quê? Nós temos que trabalhar na transformação, no caráter, nós temos que trabalhar na santificação dos santos, que é a ação apostólica, que é o verdadeiro foco dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que o povo, o corpo de Cristo, seja conforme a imagem do seu Filho. Nós temos que trabalhar no reino de Deus, levando o reino de Deus, cultura, Myles Munroe, cultura, levar o reino para as escolas. Nós não temos no Brasil uma faculdade de cursos que não sejam teologia realmente evangélica. Nós temos o Mackenzie, graças a Deus, faz um bom trabalho, mas lá a linha, mais de 80% dos alunos do Mackenzie, é um número que eu tinha, não sei se é fato ainda, não são nascidos de novo. Não são nascidos de novo. Hoje eu sei de uma universidade aqui em São Paulo, que é católica, mas não é do Vaticano, mas é católica, de uma família. E a missão desta universidade é que cada aluno seja convertido, cada aluno seja batizado do Espírito Santo, e cada aluno descubra o seu dom de trabalho no corpo de Cristo. Católica. Não é bonito isso? Então, o Brasil não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos você acha tudo. Você acha universidade maravilhosa, você acha uma Oral Roberts que é fenômeno e é referência. Enfim, nós temos uma missão muito grande. E temos que pagar as contas. Que é a maior missão, pagar a conta todo mês. Todo mundo tem ministério, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem esse dia a dia que consome a gente. Então, nesse universo de responsabilidades, nesse universo de missões, eu fico pensando: Senhor, como é que nós administramos isso tudo? Não é fácil. Somos pais, somos avós, temos filhos são, a maior parte aqui já tem filhos casados, que têm suas responsabilidades. A pior coisa do mundo é ganhar igreja, ganhar gente, ganhar o mundo inteiro e perder seu filho, perder sua filha, perder seu neto. Saber que eles não estão na casa de Deus, isso é triste. Isso é quase imperdoável. Entre nós, para nós mesmos, ninguém precisa culpar a gente. Já basta a culpa do fato.
É assim ou não é? Então, nessa bolsa de tanta responsabilidade, eu me pergunto, qual é o foco? Senhor, né? Para onde iremos? O que faremos, Senhor, para cumprir isso tudo? E uma igreja brasileira hoje muito dividida, algumas iniciativas de unidade, com uma nova geração, ao meu ver, muito complicada. O Davi Lago e o Theo Hayashi reúnem um grupo de jovens que são potencialmente sucessores de grandes igrejas ou ministérios. Minha filha e meu genro estão lá, no meio. São 120, sei lá, por aí, no Brasil. Não inclui todo mundo, mas inclui uma grande parte. Dos meninos de 30 anos para baixo, 35 para baixo. Não é? Então, conseguiram construir esse parlatório, esse momento que se conversa, se ora junto, se discute. Só dois casais têm realmente na alma a intenção de continuar no ministério. Os outros todos querem ser influencer. Querem ir para trás de um computador, vender cursos para os evangélicos. A igreja ter 40% de evangélico, 35% é maravilhosa, porque vocês estão nos dando aí 80 milhões de cristãos, 80 milhões de novos nascidos, é mais do que a Argentina, e nós temos muita gente para a gente vender curso, muita gente para ganhar dinheiro, nós queremos faturar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões em cada lançamento. E aí eles entram no povo da minha igreja, da sua igreja. A internet não tem muro, passa por cima mesmo, vai embora. E eu me lembro da minha geração, Neif, logo que eu saí da Mocidade para Cristo, nunca mais nós conversamos. Quando eu saí da Mocidade para Cristo, eu saí por causa de duas coisas: batismo com o Espírito Santo e visão da igreja primitiva. E eu vi uma coisa, eu vi no meu espírito, eu queria almas, eu chorava por almas. Eu clamava por almas, eu me consumia por almas, eu chorava de dia e de noite, eu clamava a Deus, eu quase morria se eu não evangelizasse. Eu não queria saber de mais nada, eu só queria evangelizar, e evangelizar. Uma loucura. Uma vez eu estava em Goiânia, dei uma aula na Universidade Federal, física, vocês sabem, terminei minha aula lá de física, era um sábado de manhã, minha aula era só para gente, no último semestre, era estágio. Aí tinha poucos alunos, não sei por que cargas d'água, eu terminei a aula mais cedo, peguei meus livros, aquele monte de livros, botei debaixo do braço, peguei um ônibus, setor universitário, fui embora. Só que o ônibus parou aonde? Em frente o ginásio de Goiânia, que era o maior ginásio na época, chamado Rio Vermelho. Os irmãos devem me lembrar disso, me ajudar, Rio Vermelho. Lá estava lotado de gente, jovens. E eu olhei e falei, o que está acontecendo? Eu perguntei a um rapaz que estava com um carrinho, o que está acontecendo aí que tem tanta gente? Ele falou, olha, é um movimento carismático. Quê? Carismática? Eu falei, eu vou lá olhar isso. Quando eu cheguei e pus o meu rosto, eles estavam cantando. O movimento carismático em Goiânia estava nascendo com muita força. O seu Sebastião, conheci. Filha dele veio para o nosso, participava da Mocidade para Cristo. Eu conhecia muito aquela família. Eu entrei lá e olhei e comecei a ver aquele mover do Espírito. Gente, eu ajoelhei onde eu estava, no meio da rua. E comecei a clamar a Deus, chorar. Eu falei, Deus, faça isso nesse país. Faça isso nesse país. E Deus fez. Hoje nós temos ginásios, estádios. Olha o Descende. Vai acontecer de novo. Em qualquer lugar hoje, você toca a trombeta, são 20 mil, 30 mil, 40 mil, bem organizado, até mais. Curitiba, junto às igrejas básicas, principais, 10 igrejas, deram as mãos, lotaram o estádio. Então, graças a Deus por esse avanço. Agora, é tudo? Não é tudo. Nossa missão é tão grande que a gente meio que se perde, ainda mais sem uma organização, sendo um organismo, sem ser organização. Organização tem visão, método, trabalho, tem toda uma cronologia. Organização tem toda uma sistemática, e ela é humana. Deus e nem os anjos vão fazer nada pela organização, isso é responsabilidade nossa. Mas o organismo
não tem nada a ver com organização. Ele já é organizado por si, que é meu corpo, o teu, né? Todos nós sabemos o que é um organismo. E a igreja é um organismo. Então, tem 2 textos que Deus tem colocado muito no meu coração. Primeiro é Mateus 25. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram nécias, mas 5 eram prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, tardando o noivo. E é o que nós estamos vivendo hoje. Parece que o evangelho, os sinais estão aí, né? Não tem mais o que acontecer para a gente ver que nós estamos no final do tempo. Não tem, mas todos os sinais já se cumpriram. O que falta acontecer? O anticristo aparecer de peito aberto, né? Mas nada, o resto já está se cumprindo. O noivo não apareceu. Agora, por que o noivo não apareceu? Porque tem problema, porque Deus não fez aquilo que eu achava que deveria ser feito, porque eu estou aqui discutindo com Deus por causa da sua visão. Deus, por que o Senhor não fez isso? Se fosse eu no lugar do Senhor, e olha que eu sou um idiota, jamais nós podíamos falar, não tenho nenhum direito de falar uma coisa dessa, mas, cara, para de pentelhar e de perturbar, vai fazer o que você tem que fazer. Se o seu filho começar a chegar para você e começar a perturbar você, pedindo coisas que não diz respeito a ele, o que você vai dizer para ele? Moleque, vai fazer o que você tem que fazer, cara. Sua responsabilidade, vai estudar, vai para a escola, vai cumprir o que eu te mandei cumprir. Se você não cumpre o que eu te mandei cumprir, você não tem o direito nem de abrir a boca. E muitas vezes nós estamos discutindo com Deus por situações, por contextos que não nos pertence. As coisas reveladas pertencem a nós. As coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Então muitas vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia. Eu sou muito pragmático nisso. Aqui a Bíblia diz que 5 noivas eram prudentes, guardaram azeite. 5, não sei se eu posso dizer que eram indolentes ou displicentes. Eu não sei o que estava no coração dessas mulheres. Eu ouvi recentemente de um rabino que essa coisa da lâmpada, porque em Israel naquela época tinha um costume que o noivo falava com o pai, que ele queria a noiva, pagava o dote, ficava tudo perfeito. E aí eles tinham que acender uma lâmpada. A casa tinha um lugar para colocar uma lamparina de fora. Era protegida. Quando você passava na rua e tinha uma lamparina acesa, ali haverá um casamento. Naquela casa tem uma noiva que deve se casar pelo menos até 1 ano, no máximo 1 ano. Então aquela lâmpada era o sinal que tinha uma noiva, e aquela noiva estava esperando o noivo chegar. E se por algum acaso a lamparina se apagasse, o noivo já sabia que ela tinha arrumado outro, ou ela tinha traído, quebrou o compromisso, quebrou a aliança. Isso era público. Isso era público. Então o noivo finalmente chegava o dia que ela juntou o dinheiro, organizou tudo, tinha que pagar o dote. Aí ele ia lá e ele olhava, a lâmpada está acesa? Tá. Então eu vou bater. E vou dizer, aqui está o dote, está tudo pronto, chegou a hora. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que a nossa lamparina esteja acesa. O noivo está olhando nossas lamparinas. Como é que estão nossas lamparinas? Então, isso aqui para mim é um desafio. Nós vamos ter igreja, né, até do ponto de vista escatológico, nós vamos ter o remanescente da mulher, né, o Haroldo, remanescente da mulher, a mulher, o filho varão. Tem tanta coisa na escatologia, Jesus amado. A gente pode classificar como quiser. O importante é azeite, poder de Deus, graça de Deus. Eu me perguntei esses dias, lá na igreja do JB, teve uma comunhão de apóstolos, eu não pude ficar, mas
passei, e eu perguntei uma coisa para eles: por que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e não de Jesus Cristo? Caramba, Jesus ficou 3 anos e meio. A coisa mais importante que ele deixou depois foi a igreja, e não está edificada em cima do fundamento de Jesus? Como assim? Jesus falou em igreja 3 vezes, todos os 4 evangelhos. Como assim? De onde vem isso? Porque Jesus não veio trazer realmente a igreja. Porque o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja. Pedro, sim, derramamento do Espírito, Atos 2. Mas quem foi o construtor? Quem colocou presbíteros, pastores? Quem botou, toda a sistemática da igreja? Paulo. Paulo nem conversou com Jesus, nunca viu Jesus. 3, 4, 5 anos depois que ele aceitou, que ele teve a revelação, mas Jesus já tinha ressuscitado. Paulo andou no mundo 3 vezes, e Pedro andou 300 quilômetros, de Jerusalém, Samaria, Cesareia, Jope ali, mas ele foi um pouquinho mais, Cesareia de Herodes, de Filipe, lá embaixo, que dá mais ou menos 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar. Como que é? Cesareia Marítima. Obrigado, isso mesmo, Cesareia Marítima. Então eu fico pensando, por quê? A única resposta que eu tive, sabe qual é? Porque a igreja é dinâmica. A igreja é dinâmica. Como assim? Primeiro, Deus pegou um homem, Paulo, que não fazia parte dos 12. Mas encontrou o Senhor numa revelação. A revelação de Paulo foi igual à sua, igual à minha. A minha conversão não foi muito diferente da do Paulo, não. Foi mais ou menos sem... Porque foi um troço muito esquisito, muito sobrenatural, muito doido, muito maluco. Então, a sua também foi. Aqui tem gente que converteu cabelo em pé, dá para arrepiar. Na igreja evangélica tem cada coisa de... Por que Deus fez isso? A resposta que eu tenho é, porque a igreja, ela vence séculos e séculos e séculos. E cada geração tem uma modulagem diferente. Se tivesse os 12 apóstolos construídos a igreja, eu não podia mexer, nem você. E aí, como é que seria isso? Minha experiência, talvez eu diria, não, Senhor, quem sou eu para mim? Quem sou eu para mim ser um apóstolo? Eu não andei com Jesus. Não, mas Deus vai escolher homens dentro de cada geração. Cada geração terá um chamado, pessoas que gemem, que choram, que clamam, e aquelas pessoas vão ser incumbidas de levar a tocha, de manter a tocha acesa nas casas, para mostrar para o noivo que aquela casa está esperando ele chegar. Dá para dizer amém? Mais forte? E essa geração sou eu e você. Se Jesus quisesse enrijecer a igreja, ele teria construído o fundamento dele. Ele falou no reino. Jesus trouxe o reino. Igreja, os apóstolos. Os apóstolos pegaram o conteúdo do reino e puseram no tempo e no espaço. Do jeito que eu gosto de falar, matéria, tempo e espaço, que é o universo físico em que nós vivemos. Deus e o Senhor estão fora desse sistema. Matéria, espaço, tempo. Por isso que ele está na eternidade. Por isso que não tem sentido, Tomás, falar em predestinação. Predestinação não é por predeterminação. Predestinação é por pré-conhecimento. Porque Deus está fora do sistema. Se Ele está fora do sistema, Ele está fora do tempo. Se Ele está fora do tempo, Ele não tem hoje, amanhã e depois. Tudo é aqui, tudo é agora. Que sentido tem? Aí, então, é que Ele trabalha determinando a sua vontade. A sua vontade. Então, esse texto é um texto que, para mim, chama a gente para a responsabilidade. Por quê? Eu não consigo mudar o mundo inteiro, eu não consigo. E precisa? Será que isso não é missão do Espírito Santo? Não é melhor acender a lâmpada, a lamparina? Você já pensou se nós tivéssemos cada igreja pegando fogo? Pegando fogo mesmo, com evangelização. Eu estou desesperado, maluco, pronto para ver entrar nas nossas igrejas só moleque que você não sabe se é ele ou se é ela. A tribo dos sem categoria. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe nada. Por quê?
Porque Deus vai trazê-los. Eles vão se converter. Eles virão para a igreja. Serão grandes apóstolos, grandes profetas. Por quê? Porque a Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda carne. Não é sobre os santinhos, não é sobre os tradicionais. Não importa. O Espírito Santo vai cair sobre todos. Uma coisa que eu tenho certeza disso. Não sei como será, quem será usado. Daqui uns dias nós vamos ter igrejas desses moleques aí, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus. E tomara que a gente não tenha preconceito, que a gente possa estender a destra de comunhão a todos. Amém, queridos? Eu acho que a nossa responsabilidade é acender a nossa lâmpada. É realmente viver a missão, fazer aquilo que é simples, fazer aquilo que é trivial, fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. E deixar que o restante, Ele vai falando conosco. Quando Davizinho falou aqui, quando Uzias morreu, Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias. Isaías tinha o quê? 16, 17 anos. E Uzias já era o maior rei que Israel tinha. Uzias foi um oásis no deserto de reis péssimos. Mas ele se orgulhou. Ele se quebrou, porque ele achou que ele podia oferecer o sacerdócio. Ele não entendeu que o poder dele era um poder político apenas. E ele avançou, pegou o castiçal, né, o candelabro, entrou no altar, lepra. Depois ele morreu. E a Bíblia diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e os céus abertos. Quando o Bolsonaro perdeu, todo mundo ficou atônito. Meu Deus, como isso? Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu vou abrir os céus. Eu vou abrir os céus. Eu vou abrir os céus. Por quê? Porque a agenda política humana, você sabe que eu fui deputado, eu tentei entrar lá dentro, eu tentei ver se eu conseguia levar o avivamento para dentro do Congresso. Eu falei lá no Congresso, pega meus depoimentos, que o Espírito Santo ia cair naquela casa, que eu preguei ajoelhado ali no Congresso. Eu fiz tudo. Até que eu entendi uma coisa: o sacerdócio sagrado não está lá. Não se muda uma nação pela política. Precisa da política. Se muda uma nação com as lâmpadas acesas, mudando milhares de corações, milhares de almas, milhares de pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo ano eu sou procurado para ser candidato em Brasília. Agora. Já estão me sondando. A Budi, querido, sabe um pouquinho dessa realidade. Qualquer pesquisa que você faz em Brasília, eu estou lá em cima, para senador, deputado, até para governador. O atual governador ficou 6 meses comigo para me convencer de sair na cabeça de chapa, e ele sairia, meu vice, e pagaria o Ibanez. Eu falei: governador, Deus me pôs e Deus me tirou. Não é, acabou, minha missão ali terminou. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que é necessário. Nós temos que ter uma ação política profética. Nós temos que ter soldados para fazer isso. Mas não eu. Não pessoas que... Eu quero outra coisa. Eu quero ver um país de joelho. Eu quero ver um país que não vai ficar olhando, parado, como se diz: o que nós vamos fazer agora? Parou tudo. O Bolsonaro perdeu. Nós podemos dormir, nós podemos perder, mas o céu não perde não, meu irmão. O céu não perde não, Deus perde não. Quando o diabo começou a pensar em destruir Israel, Deus preparou Esther. Ninguém sabia. A menina bonitinha, criada pelo seu tio, estava cada vez brilhando mais. Anjos, porque Deus está fora do espaço-tempo. Deus está do lado de lá. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos. Eu vi o trono do Senhor. Depois que Uzias sai, quem entra? Jotão, seu filho, que não se corrompeu. Uzias não suportou poder. Primeira geração, ele tinha poder político, ele tinha poder de liderança, ele era, desculpa a expressão, adorado, tanto que Isaías tinha ele como seu ídolo, como seu herói, e de repente ele arrebenta. Uma decepção. Aí vem o Jotão. E Jotão é uma
a versão melhor, viu, Davi? A melhor versão do pai dele. Jotão teve poder político, ele nunca se meteu a querer ser poder sacerdotal, ele teve poder político, mas ele amou e serviu o Senhor, seu Deus. Queridos, nós temos tanta coisa para fazer, nós temos uma agenda tão exigente, tão apertada, nós temos tanta responsabilidade. Talvez deveríamos ser um pouco mais organizados, mas sei que essa visão concorre com tantas coisas que todos nós temos, cuidados da vida que Jesus chama, cuidado dos nossos próprios ministérios que Jesus fala. Mas o que eu quero falar é, uma coisa eu e você podemos fazer, podemos meter fogo, colocar a chama ardendo, com muita oração, com muito jejum, com muita busca de Deus, com muita evangelização, igrejas saudáveis, sociedades saudáveis, famílias saudáveis, famílias em que os filhos estão com os seus pais, famílias que ganharam todo mundo, não aquela visão tão exigente, tão inatingível, tão alta, que as crianças falam, esse negócio é muito difícil, pai, isso é coisa só para você e sua mãe, deixa eu viver minha vida, eu não dou conta de ser santo igual vocês são, não. O que adianta isso? Eu não quero isso. A nossa igreja que eu lidero, que eu sou líder, não vai viver isso. Nós vamos viver um estilo completamente diferente, radicalmente diferente. Nós vamos viver um evangelho de verdade, de fato, de rua, de chão, de pé no chão, sem sandálias de qualquer eclesiasticismo, entrando, mexendo, adorando, indo, buscando, arrancando vidas das garras de Satanás e botando a chama acesa. Eu acho que essa é a minha meditação hoje, esse é o meu compartilhar que eu tenho com vocês hoje. Morreu o projeto político, meu Deus, Bolsonaro perdeu, o capeta agora vai tomar conta do Brasil, meu Deus, vai ser. Proteção de Deus é profética. Nós somos chamados para ser profética, luz que brilha em qualquer lugar. Se Deus mandou essa coisa aqui, nós vamos enfrentar esse negócio e vamos vencer. A igreja de Jesus vence em qualquer batalha. A igreja de Jesus vence em qualquer situação. Nós não precisamos de palácios para nós fazermos festas, para nós aparecermos no vídeo. Não precisamos disso não. Deus do céu. Isso não é nada. Porque foi o que aconteceu no final, lá atrás. Tanta coisa lá naquele palácio que se perdeu. O objetivo não era esse. Então, meu irmão, quero dizer uma coisa, vamos virar nossos rostos, parar de pensar na agenda humana, na agenda só política, e botar os olhos na agenda profética. E não é numa agenda profética imobilista, porque tem uma agenda profética que imobiliza completamente. Você não pode fazer nada. Você não tem como fazer nada, isso não adianta, isso também não adianta. Não adianta, mas a gente prega para 20 mil, mas o mundo inteiro, como é que você faz? Tem bilhões de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou responsável pelo mundo. Eu sou responsável pelos mundos que eu conheço e convivo. Eu sou responsável pelos mundos que ouvem a minha voz, com quem eu consigo pregar. Responsável pelo mundo inteiro é o Espírito Santo. Ele é o enviado de Deus para convencer o homem do pecado e da justiça. Eu e você somos responsáveis pelos milhares de mundos, de indivíduos com quem eu e você convivemos. Então, eu vou viver isso. Eu vou evangelizar a nossa cidade. Graças a Deus, Brasília passou-se nos nossos encontros com Deus, com que nós adaptamos algumas coisas, pusemos o nome de revisão de vida, passaram em Brasília 550 mil pessoas. Mas e quantos ficaram? Ficou muita gente. Menos na Sara, mais em todas as outras igrejas. A gente mandou gente para tudo quanto é igreja. Tem gente, eu chego em qualquer igreja, bispo, eu era da Sara, bispo, eu converti na Sara. Que bom, meu filho. Que bom que você está firme. Tô, então fica firme. Graças a Deus. Fica firme. Mas se os meus líderes não conseguiram consolidar todo mundo, é porque era para transbordar para os outros barcos, não é assim que foi? Não tem problema não tem o menor problema com isso. Siga em frente, vamos embora. Vamos evangelizar. Não importa quem vai consolidar os peixes. Vamos fazer a nossa parte. Sabe por quê? A vida passa. Daqui 10 anos você tem 70, você tem 80, você tem 90, pela graça de Deus. Tem outros que tem 50. Você olha para trás e fala, meu Deus, pastor Jonathan, a vida passa. Vamos fazer enquanto
Nós podemos fazer, enquanto nós temos força para fazer. E vamos entregar aquilo que não nos foi revelado, os mistérios, os segredos, os porquês. Por que, Deus? Por que, Senhor? Essas coisas que a gente não consegue entender, entregar nas mãos de Deus e dizer: Pai, não dá. Nós queremos entrar na divindade, não somos divinos, somos humanos. Vamos fazer bem feito o que nós podemos fazer. Vamos cuidar da nossa geração. Vamos evangelizar, vamos deixar marcas, vamos trazer nossos filhos, netos, para ser grandes homens, grandes mulheres de Deus. Vamos influenciar, vamos marcar, vamos ser testemunhos de honra do nome do Senhor. Falou do teu nome, tem honra. Não tem descredibilidade, não tem rolo de dinheiro, não tem rolo com mulher, não tem rolo com droga, não tem rolo com, desculpa a expressão, safadeza, tem nada disso. Tem honra, tem santidade, tem vida de verdade, que é o que nós precisamos. Amém? Essa é a minha contribuição para vocês. Desculpa abrir meu coração com tanta realidade, com tanta verdade. E eu creio nisso. Chore, parabéns pelo evento. Eu acho que esse lugar é um lugar que a gente pode compartilhar. Talvez, Chore, até com a ajuda de alguns que são mais peritos, talvez até esse fórum possa trazer uma organização em algumas áreas tão carentes que o Davi denunciou aqui. Cultura, nós não sabemos nada do ponto. Se o governo pediu uma contribuição cultural, eu sei porque eu fui deputado, eu tentei buscar pessoas gabaritadas com o nosso conteúdo cristão e secular. Não se acha, não se tem. Talvez a gente possa caminhar um pouquinho para esse lado aí. Mas o mais importante, acenda a chama. A lâmpada não pode apagar. O noivo vai olhar se tem uma noiva esperando ele lá. E olha, em nome de Jesus, tem certeza que tem. Você e eu fazemos parte dessa noiva. Deus abençoe, queridos. Obrigado. Nós vamos... Chore me pediu para a gente fazer um tempo de oração. Vou passar um microfone para o Chore. Vamos ficar em pé. Nós estamos fechando o horário quase já. Está bem certinho. Chore vai pedir alguém para nos ajudar aqui na intercessão. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Vamos rasgar a seda aqui. Quantos de nós temos grandes batalhas? Aqui é esse ambiente. Esse ambiente aqui não é um ambiente para a gente ficar passando pano, nem passando cera. Quantos de nós temos guerras? Primeiro, guerras interiores, severas, casamentos instáveis, com conflitos. Filhos, que o pai falou, eu pedi, não tem, o que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Filhas, que foram sugadas, levadas. Que a gente nem sabe onde errou, em outros aspectos até sabemos onde erramos. Mas eu acho que esse é o momento da gente rasgar o coração, clamar a Deus, fazer concertos com o Senhor. Haroldo gosta muito dessa palavra. Rasgai as vestes dos sacerdotes. Aqui é o momento agora. Rasgar por aquilo que falhamos. Falhamos pontualmente, falhamos assim, com dados. Meu filho não me beija mais. Minha filha não me abraça mais. Meu filho mudou para ficar bem longe de mim. Ontem eu falei para um pastor nosso, que costuma levantar a voz contra seu filho. Eu falei, seu filho vai embora. Depois você vai chorar lágrimas de sangue. E ele não vai querer falar com você. Porque você está machucando o coração do seu filho. Você não tem a sensibilidade de abraçá-lo, de amá-lo, de falar, filhão, você pode falar agora? Se não puder, organiza aí, liga para o papai aqui, vamos bater um papo. Enquanto pode, corre atrás, enquanto pode. Então, eu acho que esse é um ambiente, sabe, que a gente pode falar com Deus, falar uns com os outros. Aqui ninguém é perfeito. Todos nós temos virtudes, e essas virtudes te levou a ter seu ministério. Eu tenho o nosso, todos nós temos, e temos grandes defeitos, maiores do que as virtudes. Mas aqui estamos. Quem sabe seja o momento
para Deus falar, te dar uma luz, te dar uma direção. Aqui temos, Tomás, todos os filhos do Senhor, exemplos, vários pastores. Outros de vocês, pastor Jonathan, outros, pela graça de Deus, meus filhos estão andando com o Senhor, meus netos estão andando com o Senhor, são grandes líderes na igreja, 17, 16, grandes líderes, apaixonados por almas, porque não é só apaixonado por Jesus. A minha geração, a nossa geração, Abud, Tomás, foi apaixonada por Jesus e foi apaixonada pela igreja, almas. Nós temos uma geração hoje que até ama o Senhor, mas não ama a igreja não, quer saber da igreja perto não. Igreja é complicada, igreja é linguaruda, igreja é oportunista, igreja, pastor é safado, é malandro. Fernandinho, sabe? Fernandinho é muito querido, muito amigo nosso. Fica sempre em Brasília, na casa do meu genro. Fernandinho falou: bispo do céu, esse pessoal está vendendo o curso por 2.500, bispo. Quando eu fui olhar o curso, era uma revisão de vida, era um encontro com Deus. Eles mudaram os nomes, bispo, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada. Eu falei: não, Fernando, não posso fazer nada não, ninguém pode fazer. Mas que bispo, está errado. Eu falei: em parte. Sabe, quem está pagando os cursos de 2.500, 3.000 reais? Você já viu quem está pagando? Você nunca percebeu? Uma igreja que saiu do altar, que foi embora, falando mal de pastor, falando mal disso, falando mal. Sabe o que Deus fez? Ah, é? Então, se vocês querem a sabedoria que está no altar, de graça, vocês fecharam o coração e o ouvido para ouvir essa sabedoria que está aqui, de graça, vai para a Babilônia e vai pagar o que a Babilônia tira de vocês. E eu sou favorável, eu acho que o conhecimento mais caro possível é barato. Toda sabedoria é a coisa mais barata que tem. A Bíblia diz sobre tudo que deve adquirir é grana, tá? Adquirir não é de graça, é grana. Provérbios, o texto ali fala de recurso. De tudo que você pode adquirir sabedoria. Então é válido, pague 5, pague 7. Só que eles têm que saber que o altar que eles criticaram, o altar que eles rejeitaram, eles poderiam estar recebendo tudo isso pela graça de Deus. Como diz: aquele que tem fome venha, aquele que tem sede beba de graça. Mas eles deixaram o altar, eles acharam que sabem mais que os próprios pastores. É uma geração, ao meu ver, que está sobre expiação, para não falar juízo. Expiação. Vai buscar lá fora, e lá vai ser caro, lá vai ser penoso. Já deixou o que podia. Meu irmão, você e eu, que somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós temos ouro na mão. Nada nesse mundo tem a beleza, a preciosidade da pérola que você tem nas suas mãos. Fama, dinheiro, conhecimento. O homem e a mulher, sacerdotes do Deus Altíssimo, que entende e vive isso na sua plenitude. Gostei de um dia que eu vi o René Terra Nova abrir a Bíblia e ler só um versículo. Meu Deus, o sacerdote, o maior, o mais importante homem da nação, só esse versículo. Aquilo foi para mim como se fosse. Os pastores querem ir para a política, pastor quer ir para a internet, pastor quer ir. Cara, abre seus olhos, deixando a sua estola sacerdotal. Nós somos uma geração privilegiada, porque Deus abriu as portas dos céus. Nós conseguimos viver e conviver com a glória do Altíssimo.
pelo menos em média, sem nos corrompermos, vivendo a verdade, como o Bené cantou a canção do Asaf, vivendo em união, vivendo a verdade. Valorize a tocha que Deus colocou nas suas mãos, valorize o chamado que Ele te deu, e faça o melhor que você puder.